Vamos falar do Neymar? Vamos falar do Neymar? Olha, semana passada eu disse que a semana dele de tratamento havia sido uma catástrofe. E foi mesmo, né? Porque ele passou mal na segunda-feira, estava com problema estomacal, não pôde fazer o tratamento. Havia dias marcados para ele ir em 2 períodos, ele não foi. Ele acabou fazendo o tratamento um pouco melhor na sexta e no sábado, mas de forma geral, a semana passada dele foi muito ruim, né? E havia até uma preocupação de que o departamento médico do Santos tivesse que chamar de novo o pai do Neymar, o staff do Neymar e o próprio Neymar para uma nova reunião, né? Aconteceu uma reunião lá atrás, quando eles perceberam que o tratamento do Neymar não estava legal, e aí o Santos impôs, né, essa decisão de tomar conta da recuperação do Neymar, certo? E aí, desde que começou a tomar conta, a primeira semana foi muito boa, a segunda semana foi muito ruim, como eu falei para vocês, mas nesta semana, que era uma semana decisiva, poderia gerar até uma nova crise se a situação não melhorasse, esta semana o Neymar deu ali exemplo de como um atleta em recuperação tem que se comportar mesmo, né? Chegou no horário em todos os dias, fez tudo o que pediram, trabalhou em 2 períodos, em 3 dias ele trabalhou em 2 períodos. No sábado, né? Eu estou contando a partir de sábado a semana, porque estamos hoje na sexta-feira, completou uma semana desde de sábado. Então, no sábado ele trabalhou em 2 períodos. No domingo, que foi o dia que o time jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, ele trabalhou com o staff dele, na casa dele, era o que estava combinado. Na segunda-feira, ele de novo trabalhou em 2 períodos no clube. De segunda a sexta, ele sempre treina no clube, pelo menos é o que está combinado. E na segunda-feira, ele cumpriu, trabalhou em 2 períodos no clube. Trabalhou na quinta-feira, na terça e na quinta-feira. Ele trabalhou segunda em 2 períodos. Aliás, voltando, sábado em 2 períodos. Domingo trabalhou na casa dele. Segunda-feira em 2 períodos, terça-feira em 2 períodos, quarta-feira, como combinado, trabalhou em 1 período no CT, sempre no CT de segunda a sexta. Na quinta-feira, voltou a trabalhar em 2 períodos. Na sexta-feira, trabalhou em 1 período. E amanhã vai trabalhar de novo em 2 períodos. Então, é uma semana em que ele está aí cumprindo fielmente. Além de cumprir os horários, ele está se dedicando, e isso já trouxe um resultado positivo, porque o Santos está fazendo, a cada 2, 3 dias, testes para saber como é que está a musculatura do Neymar, se está fortalecendo, o quanto está sendo fortalecida, equilíbrio, eles fazem aqueles testes de isocinético, né, numa máquina que mede aí a potência, a força muscular do Neymar e também o equilíbrio para ver se os membros, se a musculatura de uma perna e de outra está equilibrada. Uma perna, né, para um atleta de futebol não pode ser mais forte que a outra, tem que estar tudo muito bem equilibrado para que ele possa render mais e também fique menos exposto a lesões musculares. E foi muito bem, o Neymar passou aí em todos os exames, está demonstrando uma evolução muito acima até do que os médicos e fisioterapeutas do Santos esperavam, levando em conta a semana ruim que ele teve, né, na semana passada. Isso faz com que o Santos tenha mais confiança e alguns até acham que podem, né, que ele pode antecipar o seu retorno. Eu conversei com pessoas do Santos e realmente tem gente que acha que ele pode antecipar o retorno dele para a partida contra o CRB, que é a partida no meio de maio, né? Daqui a, acho que uma semana, mais ou menos isso, 2 semanas. Tem gente que acha que ele poderia, pelo menos, ficar no banco de reservas nessa partida, por considerar que a partida é uma decisão. E é verdade, o Santos não venceu o CRB, né, no primeiro jogo, e agora vai ter que vencer o CRB fora de casa. E é uma decisão para o Santos. Só que a tendência, e eu acho que o departamento médico do Santos está certo, a tendência é que ele volte realmente no final do mês, início de junho. Provavelmente no jogo contra o Botafogo, que acontece no dia 1º de junho, se eu não estou enganado. Por que é a tendência? Porque por mais que o Neymar esteja
né, demonstrando aí muita evolução, e de repente, se isso, né, prosseguir na semana que vem, por mais que ele continue evoluindo, há uma tese, né, por parte aí da comissão técnica do Santos e também do departamento médico do Santos, de que ele tem que voltar agora na sua melhor condição possível. Para quê? Para que evite novas lesões. Porque esse foi um erro, uma falha identificada pelo Santos enquanto ele estava sob responsabilidade do seu staff. O Neymar, ele tem ascendência sobre o seu staff. Os caras são empregados dele. Então, na verdade, ele é que comandava o seu tratamento. E comandava também quando ele tinha que voltar. E o Neymar, claro, se sente bem, quer voltar, quer jogar. E muitas vezes isso era muito prejudicial a ele mesmo, porque ele não voltava totalmente bem e aumentava o risco de sofrer lesão, como aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? Ele acabou se lesionando de novo. E o Santos quer evitar isso. Por isso que o Santos quer que ele volte agora quando esteja realmente 100%, para que diminua sensivelmente as chances de ele se machucar de novo. Por isso que a tendência, eu continuo apostando aqui, que a tendência é ele voltar apenas no final do mês, início de junho. Essa é a ideia de, pelo menos, a maior parte das pessoas com quem eu converso no Santos e estão ali diretamente ligadas à recuperação do Neymar. Então é isso. O mais importante de tudo é que o Neymar evoluiu, teve uma semana de tratamento muito boa e deu aí mais esperança de voltar o mais rápido possível e voltar bem. Isso é o que é o mais importante de tudo, né? Se ele tiver que voltar, demorar mais um mês para voltar, o importante é que ele volte com 100% de segurança. 100% de segurança é impossível, né, no futebol, porque uma lesão, às vezes um detalhe pode fazer a diferença. Mas com menos chance possível de sofrer lesão, né, que ele volte realmente aprovado em todos os testes, em todos os exames, para que ele volte a ser pelo menos, né, 20%, 30% daquele Neymar que conhecemos. E sendo assim, ele já vai fazer uma grande diferença, né? Basta ver aí o aproveitamento do Santos com o Neymar. Quando ele volta ao Santos, joga aqueles primeiros 7 jogos, o Santos tinha um desempenho, né, teve um desempenho muito melhor. Depois que o Neymar parou no jogo contra o Bragantino, o Santos só sofreu vexames, né? Com exceção do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Santos vence, o único jogo que o Santos venceu no Campeonato Brasileiro, com exceção daquela partida, o Santos só perdeu, né? Perdeu a semifinal para o Corinthians, depois perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, enfim, só derrotas, empates, vexames. A única exceção foi aquela vitória contra o Atlético Mineiro. Então vamos torcer para que o Neymar volte bem, para que ele possa continuar fazendo a diferença em favor do Santos, né? Isso é que é importante. Certo, gente? Não esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos.